Olá, professor André Almeida, e hoje a gente vai aí voltar às nossas aulas de filosofia com a temática da consciência mítica. Então, esse curso ele é uma aula sobre o livro Introdução à Filosofia, da professora Aranha e Martins, e a gente já colocou aqui a ementa, já colocamos aqui a aula 1 e a gente vai agora para a aula 2, tratando aí da consciência mítica. O livro que nós estamos usando é o Filosofando, e a gente havia combinado com as pessoas que têm consumido nossos conteúdos que se elas continuassem assistindo e se outras pessoas também se inserissem no canal enquanto inscritos, a gente ia gravar mais aulas. E aí a gente pede aí para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, curta as produções que estão sendo feitas aqui no canal, para que a gente possa continuar produzindo esses vídeos. Além de ter aí esse pedido da inscrição, a gente também solicita que aqueles que quiserem pode participar do grupo de WhatsApp, que é onde nós colocamos lá as nossas aulas de filosofia. Então, você entrou no grupo, você vai receber as aulas lá que a gente vem fazendo aqui na plataforma do YouTube. Então, o link está aqui na descrição para aqueles que quiserem é, se inscrever lá no grupo. Certo, então aqui o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver esse conteúdo aqui, tá? Só ampliar aqui mais aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Às vezes tem pessoas que falam que assistem pelo celular. Então vamos lá. Capítulo 2, a consciência mítica. Então, no ponto 1, a gente vai tratar aí da consciência mítica. No ponto 1.1, dos relatos míticos. No ponto 2, o que é mito. No ponto 3, os rituais. No ponto 4, teorias sobre o mito. No ponto 5, o mito nas civilizações antigas. E no ponto 6, o mito hoje. Ok, então vamos começar então definindo o que é mito. Então, por mito, a gente pode ir lá na etimologia da palavra, a gente vai ver que está vinculado à narrativa, à palavra, à oralidade, que é a forma como esses mitos eram passados de geração a geração. Então, aqui, uma definição de mito, ou a primeira definição de mito que a gente pode pegar, seria focado na questão da etimologia, ou seja, a origem da palavra. Então, nesse sentido, o mito, em grego, significa palavra, o que se diz, ou seja, narrativa. A consciência mítica é predominantemente em culturas de tradição oral, quando ainda não há escrita. Então, o mito ele é passado de oralmente, de geração a geração, tentando explicar aquela realidade que as populações estão inseridas. Certo. Eu queria aqui deixar uma sugestão, que é uma aula que nós temos no canal, na nossa escola de filosofia e pensamento crítico, lá no curso de filosofia da religião, que é uma aula sobre mitologia grega. Só vocês acessarem. Então, eu queria deixar essa referência aqui que vai ajudar vocês muito a compreender o que é mitologia grega. Contudo, é preciso que a gente relembre aqui que esse curso ele é focado na obra Filosofando, da Aranha e da Martins, que é um livro didático. Então, assim, antes da gente começar a entrar no conteúdo propriamente dito, queria passar para vocês um trecho de um filme. A gente vai, ao longo da nossa aula, a gente vai, ao longo da nossa aula, falar um pouquinho sobre esse filme, mas a gente não vai
tratar do que é arte, propriamente dito. Hoje nós vamos tratar do que é mitologia. Então, nós vamos abordar o filme por esse viés um pouco mais à frente, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só ampliar aqui a tela. Certo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui esse filme. Depois eu converso com vocês, mas aqui em cima já está. Esse filme, ele é Batman, o Cavaleiro das Trevas, e é um trechinho aí para a gente poder entrar no nosso conteúdo, ok? Aqui é meu escritório, eu tô saindo do meu home office. O trio Calafrio ataca. Só nós? 3 caras? 2 caras no telhado. Cada um leva uma parte. 5 partes já é muito. 6 partes. Não esqueça do cara que planejou o serviço. Ele acha que pode assistir e ainda levar uma parte. Já sei porque chamam ele de Coringa. Por que chamam ele de Coringa? Soube que ele usa maquiagem. Maquiagem? Para assustar as pessoas. Pintura de guerra. Muito bem, pessoal. Mãos ao alto, cabeça baixa. Eu disse mãos ao alto, cabeça baixa. Anda, meu irmão, eu vim fazendo uma retirada. Eu disse mãos ao alto. Vai dar o alarme silencioso, mas já era. Cabeça baixa. Aí, gatinha, você vai pro chão comigo. Chão, eu mandei ficar aí embaixo. Não atire! Engraçado, o alarme não tentou chamar a polícia, ligou para um número particular. Algum problema? Não, já terminou. É claro que não queremos você fazendo nada com as mãos que não seja rezar para ficar vivo. Deitem aí, fiquem deitados. Ninguém se move. Ninguém. Se abaixem. Aí. Você faz ideia de quem está roubando? Vocês estão mortos! Acabou a munição? Quê? Onde você aprendeu a contar? Equiparam o cofre com uns 5.000 volts. Que banco faz um negócio desse? Banco da máfia. Acho que o Coringa é tão louco quanto dizem. Cadê o cara do alarme? O chefe mandou eu apagar o cara quando ele terminasse. Menos um para dividir. Que graça, ele me disse um lance parecido. Ele o quê? Não! É muito dinheiro. Se o Coringa fosse tão esperto, a gente teria vindo num carro maior. Aposto que o Coringa mandou você me matar assim que entregasse a grana. Não. Eu mato o motorista do ônibus. Que motorista? De que ônibus? Acabaram as aulas, hora de ir. Aquele ali não levanta mais, levanta. É muito dinheiro. O que foi que rolou com os outros caras? Você acha esperto, não é? O cara que contratou vocês vai fazer o mesmo com você. Os criminosos dessa cidade costumavam ter honra, respeito. Olha só você. Em que acredita, hein? Em quem você acredita?
Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Ok, voltamos aqui, certo? Ao longo da nossa aula, a gente vai conversando sobre o trecho que foi passado para vocês, tá? Então, vamos lá. Enfim, quando a gente fala de mito, a gente vai começar aqui pela tela de Rubens. Essa tela aqui, ó. De olho na tela. A tela de Peter Paul Rubens e o mito de Ícaro. Não existe uma única forma de ler o mito. Também não existe uma única versão do próprio mito. Existem várias versões, aqui a gente vai falar sobre uma e vai também pensar aqui em possibilidades. Então, a obra do pintor flamengo Peter Paul Rubens faz referência a Ícaro, que é um personagem mitológico. Segundo o mito grego, Dédalo e Ícaro estavam presos no labirinto de Creta. Só que Dédalo é o pai de Ícaro, construiu asas de cera para fugirem. Quando eles vão fugir com as asas, o pai diz a Ícaro: olha, se você voar muito próximo ao Sol, as asas vão derreter e você vai cair. Se você voar muito próximo ao oceano, ao mar, você vai umedecer as asas. Então, você tem que manter a estabilidade, uma espécie aí de meio termo entre o céu e a terra. E explica isso para Ícaro. Só que Ícaro ignorou os conselhos do pai e voou alto demais. E ao voar alto demais, ele acaba caindo no mar, e esse mar passa a ser chamado de Mar Icário. O que acontece? A gente pode tanto fazer uma leitura de Ícaro no campo da ciência, a gente pode fazer uma leitura no campo da ciência. No campo da ciência seria essa tentativa do homem de chegar ao céu, essa tentativa do homem de desafiar, entre aspas, abre aspas, os deuses, tentando também, por meio do seu conhecimento, do conhecimento que lhe foi lhe dado, alcançar aí os céus. Como a gente pode fazer a leitura também da questão da imprudência da juventude, que muitas vezes desconsidera os conselhos de pessoas que já têm experiência e querem alçar voos maiores. Então, não existe uma única leitura para a questão do mito. Mas o mito, ele sempre mostra características da nossa psique, do nosso pensar, do nosso comportamento. Então, ele fala muito sobre essas questões. O mito também ele ajuda a gente a nos compreender enquanto seres humanos. Fala sobre coisas que aparecem em diferentes sociedades, mesmo que as sociedades estão localizadas geograficamente e temporalmente diferentes. Então, o herói ele aparece tanto na sociedade contemporânea quanto no passado. Você pegar a questão do incesto, então aparece tanto na sociedade atual quanto na antiguidade, fazendo a gente perceber as causas, como é o caso do mito de Édipo, retomado aí por Freud, da questão dos conflitos entre familiares.
Enfim, então o mito ele não é apenas uma fábula, uma invenção, ele é a tentativa de compreender a própria psique, a própria, entre aspas, alma humana, fecha aspas, e também entender como esses homens agem nesse sentido. Então, não existe uma única explicação para o mito. Ao lado aí na imagem de Peter Paul Rubens, Ícaro está caindo, e existe também outras imagens que falam sobre isso. Da mesma forma, deixa eu só voltar aqui um pouco. Nós abrimos aqui essa aula com essa imagem aqui, que é uma releitura do mito de Narciso. O mito de Narciso, eu não vou tratar aqui profundamente o mito de Narciso, mas só para você entender, assim, se situar. Narciso nasceu um belo jovem, e todas as coisas que olhavam para Narciso, sejam se fossem homens ou mulher, se apaixonavam por Narciso, e o responsável por Narciso, por dar a vida por Narciso, foi procurar então o oráculo para saber, porque eles ficaram muito preocupados com os caminhos que poderia tomar a vida de Narciso. E procurou o oráculo e falou: olha, o que a gente faz aí com o nosso filho, etc. E o oráculo disse o seguinte: o oráculo é um local que você, na antiguidade, procurava para obter resposta em relação ao destino, ao desdobramento da vida, aquilo que ia acontecer ao longo da vida desse jovem. E disseram: olha, o Narciso só não pode se olhar no espelho, senão ele vai se apaixonar por si, resumidamente, só para a gente entender aqui o contexto. Estou resumindo bastante o mito. Ele só não pode ver seu próprio reflexo. E o Narciso cresce, etc. Mas um dia ele vai está ali na floresta, ele sente sede, e ele vai olhar então no rio. Quando ele vê seu reflexo, ele fica olhando, 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 e se apaixona por sua beleza, até chega um momento que ele cai no rio e vem a morrer. Tem uma tela de Caravaggio, é um pintor, em que ele retrata Narciso olhando para si no rio e se encantando consigo mesmo. E essa tela, ela depois virou esse meme aqui, que faz uma crítica à sociedade contemporânea, onde as pessoas são muito narcisistas, ou seja, elas se apaixonam pelo seu próprio eu. Então tá ele aí com um tablet ou um celular, não é um rio, é um tablet, um celular, onde ele se apaixona pela sua própria imagem, pela sua selfie, pelo seu eu, pelo seu ego. E ele vai se apaixonando de tal forma, e é uma crítica à sociedade contemporânea, porque muitas vezes as pessoas elas têm essa necessidade de se ver, de se mostrar. Isso é algo que faz parte da nossa sociedade contemporânea. Basta ver as redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp. As pessoas tendem a fazer uma sociedade do eu. Tudo tem que postar, tira uma foto, café da manhã, tira uma foto, almoço, vai para academia, tira uma foto, tá pago. Então, esse meme, ou essa releitura de Caravaggio e do mito de Narciso é justamente para falar sobre essa sociedade que está se criando, e que as pessoas são narcisistas. Coloca o seu eu sempre aí à frente para poder se mostrar. Essa necessidade de estar sempre se mostrando. Ok. Rompendo aqui com nossa aula. Certo. Então, vamos lá. A autora, ela traz 2 relatos de mito aí. E ela vai nos informar, nos relatar
que o mito permeia não só as culturas antigas, mas também a nossa cultura. Geralmente, esses mitos que permeiam a nossa cultura, assim como as culturas da antiguidade, elas são baseadas em crenças e valores que nós temos. Então, assim, entre os povos indígenas brasileiros, há mito como a origem da noite. E entre os gregos, há mito como o de Pandora, em que libertou os mares do mundo. Então, os índios brasileiros, os indígenas brasileiros têm mitos em que eles vão, com base nos valores e crenças que eles têm, relatando como é que surgiu a noite. E entre os gregos, há também relato de como foi a libertação dos mares no mundo, como é o mito de Pandora. Beleza. Só que ambos os mitos trazem coisas que são muito similares, muito próximas. Por quê? Porque ambos revelam as dificuldades que as pessoas precisam enfrentar. Então, o mito também tem isso, né? Das dificuldades que você precisa enfrentar naquela sociedade, ultrapassar e etc. Então, o mito ele vai além de uma fantasia, sendo uma forma de compreender a realidade. Então, quando eu digo que em determinado local existe um determinado ser e as pessoas na antiguidade lá, né, na polis, na cidade, então você tem uma montanha lá que tem um determinado ser, isso gera um controle, gera também uma forma de se comportar naquela sociedade, ou seja, poucas pessoas vão ultrapassar aquele local para poder chegar até lá. E outros que retornam, relatam o que viram por lá. E isso vai fazendo com que o mito acabe também criando um controle dentro daquela sociedade. Então, vamos pegar aqui o mito de Medusa. Medusa, para quem não sabe, ela era uma mulher que tomava conta ali do templo de Atena, a deusa, e ao tomar conta do templo, ela era virgem, mas ela foi violentada sexualmente e ao acontecer isso com ela, ela é banida do templo de Atenas. E ela se torna uma mulher com cabelos de cobra, o rosto parecendo uma pessoa que já tinha falecido, e ela se torna praticamente uma espécie de monstro. Ela vive isolada e todos os homens que vão olham para Medusa acabam se petrificando. Esse mito da Medusa é interessante porque Alexandre o Grande tinha a Medusa na sua armadura. As pessoas até hoje colocam a Medusa como tatuagem. E também na antiguidade as pessoas colocavam a imagem da Medusa dentro de vazias vou falar o nome aqui, onde elas colocavam ali os seus bolos, colocavam a imagem da Medusa para quê? Para poder, quando as crianças fossem abrir e se deparar com a imagem da Medusa e ter medo e não abrir aquele pote, enfim. Então, repare que a imagem da Medusa ela funciona como um controlador de comportamento, seja o comportamento dos homens, seja o comportamento das crianças, e acaba criando dentro da sociedade uma forma da pessoa se comportar. Então, o mito tem essa forma também de se organizar, que é uma forma de controle dentro da sociedade. Então, assim, mas além do controle, o mito também tem a sua forma de entender. Então, se a gente vai ter um momento que é a filosofia, que vai
surgir ali por meio do logos, da razão e etc., antes da filosofia, que é essa narrativa que nós estamos falando aqui, aqui ao lado é uma imagem da Medusa, a gente vai perceber que é uma maneira de entender essa realidade, compreender, de explicar essa realidade. Então, não é uma fantasia que você diz assim, ó, era uma vez, algo que não existiu e não existe. Na mentalidade daquela sociedade, o mito é uma verdade, mesmo sendo uma verdade simbólica. Então, envolve emoções, envolve mistério, além de refletir e expressar, desculpa, os medos e os desejos humanos. Por exemplo, na Medusa, a gente pode perceber que a sociedade em que a Medusa se encontrava, ela foi violentada no templo de Atena, da deusa. Ela foi violentada no templo da deusa. E, mesmo assim, quem foi banida foi ela. Então, mostra um pouco do papel que as mulheres ocupavam dentro daquela sociedade. Mostra um pouco também a forma como os homens ocupavam o espaço da sociedade. Então, quer dizer, entre os dois ali, quem foi punida foi a Medusa, mesmo ela sendo vítima de violência sexual. Então, assim, voltando aqui, eu queria indicar para vocês um filme. O nome do filme ele chama-se A Vila. Por que a vila? Essas pessoas elas se isolaram numa vila e elas dizem que quem tenta eu vou ter que falar sobre o enredo, mas é esse o enredo, mas é um filme belíssimo. Então as pessoas se isolaram ali numa vila e lógico, elas vivem naquela, entre aspas, colônia ali, e dizem assim para as pessoas, ó, se você tentar passar desses limites aqui, existem monstros que podem te pegar. E o que acontece? Essas pessoas acabam vivendo de forma isolada e grande parte dela não tenta ultrapassar. Mas a partir do momento que uma jovem fica doente e um dos personagens, em nome do amor que tem por essa jovem, precisa ultrapassar para tentar encontrar a cura para ela, então o mito ele acaba sendo questionado. Pessoal, qual é o enredo? O que acontece depois? Não, assista o filme, você vai achar muito bom, mas é importante porque a Vila ela traz essa reflexão do mito enquanto instrumento de controle da sociedade e também como criação da própria psique, ou seja, como é que esse sujeito do que ele tem medo, do que ele causa angústia. Há momentos em que aparece pedaços entre aspas, corpos, e as pessoas ficam com mais medo. Então, assim, à medida que as pessoas vão tentando ultrapassar aquele espaço, aparece algo para tentar controlar o comportamento delas. E com isso, as pessoas acabam se restringindo cada vez mais à própria vila. Então é um filme belíssimo, eu indico para vocês, acho que vai contribuir aí. Aqui é outra imagem, isso aqui é uma imagem do filme A Vila. Tem outro filme, viu, com esse nome, mas enfim, esse filme aqui que eu estou tratando. Aqui é outra imagem do filme A Vila. Lógico, se nós temos mito, nós também temos rituais que são feitos, repetidos, para fazer o que Marina Chauí coloca. Então, a gente vai aqui também chamar para a nossa mesa a Marina Chauí. E qual é o papel desses ritos? Nós já definimos o que é religião. A religião ela é uma religação. Então, os ritos, ele tem esse papel de religarem, ou seja, de fazer uma ligação, uma conexão dos seres humanos com as entidades divinas. Então, assim, é por meio da repetição desses
desses rituais que se dá essa religação constante. Ora para agradecer, ora para tentar ter o mesmo resultado. Então, se você não tem chuva, você faz o ritual para poder se religar com os deuses. Às vezes você, dentro da sociedade, as pessoas que estão inseridas nessa sociedade, elas muitas vezes pensam assim: os deuses estão nos castigando, então vamos tentar fazer novamente aquele ritual para ver se a gente consegue mudar e os deuses nos abençoar. Então, por isso os rituais eles acabam sendo uma espécie de link, ou seja, uma ligação entre aqueles que são seres humanos com os deuses para tentar obter aquilo que eles querem. Então, como é que a Shawi vai trazer isso para a gente? Primeiro, ela vai destacar o papel que os ritos ocupam, que é o que eu falei: a religião liga os humanos à divindade, além de organizar o espaço e organizar o tempo. Então, a questão da colheita, a questão do momento que você não deve fazer o plantio, o momento que, de certa forma, é perigoso para que você ande em determinados espaços no mundo antigo. Então, para manter essa ligação de forma propícia, os seres humanos criaram os rituais. E os rituais dão essa noção, né, de espaço geográfico, espaço temporal. Mas o que é esse rito? Nas palavras da Shawi, e aí está no livro Convite à Filosofia, essa definição, ela coloca que o rito é uma cerimônia na qual gestos, palavras, objetos, pessoas e emoções determinadas, elas adquirem o poder misterioso de tornar presente o laço entre os humanos e a divindade. Ainda de acordo com a Shawi, qual é o objetivo ou a finalidade dos ritos? Os ritos eles podem servir para agradecer dons, benefícios, suplicar novas graças, lembrar a bondade dos deuses ou exorcizar a sua cólera diante da transgressão das leis sagradas. Então, existem sociedades que tinham que sacrificar mulheres virgens, existem sociedades que você tinha que sacrificar um cordeiro, enfim. Então, esses ritos ou rituais também ocorrem até hoje. Vou dar um exemplo: em igrejas em que você repete, no caso da Igreja Católica, você repete certas, como é o caso do pão e do vinho, você repete para que você possa continuar tendo essas bênçãos, ok? Então, ainda de olho na tela, vamos lá. Qual a importância da repetição no processo dos rituais? Uma vez estabelecida a simbologia de um ritual, sua eficácia depende da repetição minuciosa e perfeita do rito, exatamente como foi praticado pela primeira vez. Então, tem que se repetir para que você possa continuar tendo, ou aquela sociedade possa continuar tendo essa bênção. Certo? A Aranha e Martins, elas vão trazer aí exemplos de rituais. Então, assim, existem rituais de passagem, como é o caso do nascimento, as pessoas comemoram muito. Existe rituais de maioridade, como às vezes acontece na sociedade, algumas comunidades indígenas. Existem rituais de casamento, como acontece em sociedades contemporâneas. Existem rituais de morte, que acontecem nas diferentes sociedades. No caso dos rituais de morte, vamos aqui só para a gente entender o exemplo. A gente faz esse... Quando eu falo a gente, estou falando das diferentes sociedades, porque rituais de morte acontecem em diferentes sociedades, de diferentes formas, e aí, dependendo da sociedade e da geografia, ela também se modifica. Vamos pegar aqui a sociedade grega. No caso dos rituais que aconteciam na sociedade grega, esses rituais fúnebres garantiam a passagem da alma para o outro mundo.
E tem vários relatos de pessoas que não foram cumpridos esses rituais fúnebres, e as pessoas retornam ao mundo dos vivos, ou, muitas vezes, vão até o mundo dos mortos. Daí a importância, e veja, se você tem um mito que você fala que é preciso cumprir os rituais, isso serve como controle. A pessoa tem medo, tanto que a pessoa volte, quanto que a pessoa vá, e aí ela vai cumprir os rituais para que a pessoa possa ter uma boa passagem. Ora, também tem essa tendência de... estou falando de cidade grega. Tem essa tendência de não cumprir os rituais para tentar fazer com que a pessoa volte, ou o contrário, ok? Então, você vê como os mitos acabam entrando na consciência daquela sociedade, moldando comportamentos, moldando valores daquela sociedade. Então, há religiões como a Aranha e Martins colocam, modernas, que mantêm rituais como missas, oferendas e festas religiosas. Não estamos aqui falando de valores. O que é valor? Nós estamos aqui colocando qual ritual é melhor, qual que é melhor, qual que é pior. Não é isso que nós estamos falando. Você está entendendo dessa forma, você está entendendo toda essa aula, você está compreendendo totalmente errado. O que nós estamos tentando compreender é como essa consciência mítica ela foi se construindo, e a gente está aqui tentando ir para uma perspectiva de genealogia, ou seja, de tentar ver esse nascimento dessa consciência, mas não só no mundo antigo, porque as pessoas têm muitas vezes a perspectiva seguinte: a questão de mitologia é do mundo antigo. O mundo contemporâneo não tem essas questões mitológicas, muito pelo contrário. Nós somos pessoas que, apesar de estar no século XXI, de ter toda essa questão de aparelhos tecnológicos, celular, redes sociais, inteligência artificial, nós ainda nos respaldamos por questões mitológicas. O mito ele é muito presente na sociedade. E tanto o mito da antiguidade, como é o caso do mito grego, que você tem aí filmes sobre Hércules, você tem filmes sobre a Odisseia, você tem filmes aí sobre o mais diferente tipologia de mito. Um dos grandes problemas na sociedade quando a gente discute mitologia é que, por exemplo, Zeus é um deus que é aceito em desenhos animados. Ele é desenho passado para as crianças. Mas se você for falar de um deus como Oxum, aí começa a falar que é do diabo. Então, há dentro da sociedade a tendência de... E só para você ter ideia, a palavra diabo, diabo quer dizer dois. Então, diabo é aquele que divide. Então, assim, a palavra diabo, ela já é uma conotação judaico-cristã. Então, você já está julgando o mito de fora. Então, a gente não está falando disso. Qual mito que é melhor, qual mito que é pior. A gente está querendo compreender como é que esse mito ele forma essa consciência em você sem que você perceba que ele está em você. Então, por mais que você muitas vezes é evangélico, se você for na origem da igreja evangélica, você vai ver que, dependendo de qual religião dependendo de qual denominação você vai ver que existe uma série de influências para essa religião se constituir como tal. Quer você queira, quer você não queira. Então, a filosofia ela vai tirar o véu e mostrar para você as conexões, as relações de forma sistêmica, enquanto sistema, que essas ideias que você tem na cabeça tem com outras ideias, mesmo que você muitas vezes não concorde. Para a filosofia, ela não se move por ibope, ela não quer te agradar. A filosofia ela quer fazer você refletir, pensar. Lembra do papel? Você dobra o papel uma vez, dobra o papel duas vezes, três vezes. É o pensamento pensando sobre o próprio pensamento. Então, a filosofia ela quer refletir, mesmo que você não concorde. A filosofia não é uma espécie de top 10 da Netflix, em que você tem 10 pontos que você vai tratar porque você vai agradar as pessoas. Não, esses aqui vão agradar, é os mais assistidos, é o que as pessoas mais gostam. A filosofia não se move por isso. A filosofia não se move
como um canal de televisão que é isso aqui da Ibope, então vamos abordar isso aqui. Muito pelo contrário. A filosofia, ela é uma forma de refletir na qual a pessoa vai, de certa forma, ir além do aparente. É lógico que existem filósofos que vão defender que a filosofia é também se fixar naquilo que aparece, coisa que eu não concordo. Eu acho que o primeiro momento de aparência, ele é importante, não deve ser descartado, porque é nessa aparência imediata que você tem contato. E aí tem uma aula aqui no canal, o que é filosofia, para você compreender com mais propriedade. Mas apenas o aparente, ou seja, o aparente pelo aparente, a gente pode ficar no senso comum. Ainda mais numa sociedade que a filosofia ela é tão menosprezada. Nós não temos uma perspectiva de tradição filosófica, ou seja, o ensino de filosofia, e aí estou falando especificamente do ensino de filosofia. O ensino de filosofia no Brasil, ele é feito de avanços e recuos, de lutas dos próprios trabalhadores no campo da filosofia e de outros também que simpatizam pela importância da filosofia, como movimentos sociais, intelectuais, etc., para que a filosofia seja colocada dentro do currículo. Contudo, eu estava conversando com uma professora de filosofia e ela falou bem assim que agora nós tivemos a reforma do ensino médio, agora nós vamos ter a reestruturação do ensino médio, que ela vai ter uma aula de filosofia, para cada série. Então, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E eu falei com ela, e ela disse que vai ser 50 minutos, etc, etc. Eu falei, não vai ser 50 minutos, porque você vai fazer a chamada, dependendo da turma, quando toca o horário, você vai ter que aguardar um tempinho. Então, assim, o trabalho acaba ficando comprometido. E é evidente que isso é feito de forma intencional. A filosofia, diferente da história, a história ela tem ali no ensino fundamental e atualmente pegar aqui duas séries, na oitava e no nono ano, no oitavo ano e no nono ano. Tem 3 aulas de história. O que acontece? Olha só, 3 aulas de história. Eu sou professor de história também. E quando você vai para a filosofia, só tem no ensino médio, estou falando especificamente da escola pública, uma aula de um componente que o aluno não viu. E alguns professores não se sentem interessados em fazer sua formação no campo filosófico, porque se ele fizer a formação no campo filosófico, para ele ser professor só no ensino médio da escola pública. Por quê? Muitas vezes o professor prefere trabalhar ou atuar, não todos, mas alguns, atuar via concurso público, que dá uma estabilidade para ele, que é outro problema. Você se forma em filosofia, você tem bacharel e tem licenciado, aquele que vai ser professor. E aí, quando ele chega na escola pública, ele se depara com a realidade de uma aula que às vezes ele tem que pegar outros componentes, porque a escola não abarca, mesmo ele pegando todas as turmas para poder dar aula de filosofia, ele tem que pegar outros componentes para complementar. Então, a filosofia é como se, ao longo da sua trajetória, fosse feito de tudo para que ela não adentrasse na sala de aula. Tudo bem, eu deixo vocês estudar filosofia, mas só no ensino médio, ali no primeiro, segundo, terceiro ano. Inclusive a BNCC do ensino fundamental, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela aprovou religião, mas não aprovou, por exemplo, o ensino de filosofia, sendo que quantas universidades públicas você conhece que tem um ensino religioso? Então, assim, isso são impeditivos até para que o curso de filosofia no Brasil possa se ampliar. E, geralmente, os cursos de filosofia a nível de graduação e até no nível essa é a história do ensino de filosofia no Brasil. Os cursos de filosofia no Brasil a nível de graduação, depois vem ali mestrado, doutorado, só para você entender, ficam focados mais nos grandes centros, o que é impeditivo para a pessoa se formar em filosofia. E com isso também criou-se as possibilidades de fazer uma formação que não seja presencial. Por quê?
muitas vezes a pessoa não quer ficar sem a formação filosófica, não tem como se deslocar para os grandes centros, e ele se forma com esses cursos. Enfim, e aqui o que eu estou tentando colocar para você é as dificuldades existentes para o ensino de filosofia no Brasil, que é um problema. Isso é um problema. Além das dificuldades, quais são as estruturas e quais são as formações que o professor de filosofia passa para poder ministrar aula. Por isso que essas aulas têm sido muito acessadas. Por quê? Porque essas aulas elas são mais densas, mas explicam coisas que estão na realidade das pessoas. Tem muito professor que tem a necessidade de destrinchar essas aulas de filosofia para poder chegar na sala de aula, melhorar suas aulas. Então, além de ser aulas abertas, e a gente quer que o maior número de pessoas tenha acesso à filosofia, porque a gente sabe que o sistema não quer que você pensar dentro do sistema. É o que lembra de Sócrates, que aconteceu com Sócrates. Sócrates foi convidado a tomar cicuta. Giordano Bruno foi queimado na fogueira. E tantos outros. Teve filósofo que foi julgado, condenado e guilhotinado. Então, a filosofia ela tem, mesmo que Silvio Galo aponte que o ensino de filosofia, em grande parte, não é feito de forma crítica, não resta dúvida que é muito mais fácil você... E aí, é muito mais fácil você ter o ensino de filosofia, mesmo que ele não seja na sua predominância, feito de forma crítica nas escolas, e você tentar fazer com que ele melhore, do que não ter o ensino de filosofia e as pessoas saem alijadas sem saber o básico do que é filosofia. Então, veja as dificuldades que nós temos no campo da filosofia. Diante disso, de olho na tela aqui para a gente voltar. Então, quando nós falamos de religiões modernas, nós estamos falando também de rituais que existem na nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade que dá importância à ciência, mas os rituais continuam aqui nessa sociedade. Ok, certo. Além dos rituais, você tem a questão do tabu. Tabu é aquilo que, de certa forma, não é um desodorante, não, viu, gente? Aqui é algo que, dentro da sociedade, muitas vezes não quer que seja feito, não quer que seja realizado. Porque isso também, de certa forma, pode causar punição, e a própria sociedade vai construindo parâmetros para que isso não seja feito. Então, nas tribos, a consciência coletiva é essencial. Então, assim, enquanto nas sociedades, entre aspas, modernas, fecha aspas, e, abre aspas, pós-modernas, fecha aspas, elas pensam na questão do... Não estou entrando na questão do individualismo. Estou entrando na questão do indivíduo. Então, por exemplo, se você pega um romance como Romeu e Julieta, ali tem conflitos do indivíduo perante a sociedade. Mas nas sociedades tribais, é assim que ela usa o termo, né, das tribos, a consciência ela é coletiva. E essa consciência coletiva, ela acaba também criando comportamentos que são tabus, que são proibidos para aquela comunidade. Então, o sagrado acaba dizendo assim, ó, isso não pode acontecer, isso não pode ser feito, porque se for feito isso, toda a sociedade vai ser punida. Então, assim, é um exemplo de tabus, que mulheres menstruadas não podem tocar em utensílio masculino, porque se tocar, aquela comunidade toda vai ser penalizada. A questão da vaca, que é uma questão de ser... a vaca é sagrada na Índia, então tem que ser respeitada. Então, esse tabu, ele serve como uma espécie de bode expiatório que vai purificando a comunidade após uma transgressão. Então, se a mulher, vamos supor, a tribo está passando por uma peste, então procura saber o que é, a pessoa fala, aí uma mulher aparece e fala, eu troquei aqui
no utensílio masculino quando eu estava menstruada, mas não foi querendo, etc. Então vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o sacrifício. Então o tabu serve para dizer bem assim, olha, está acontecendo porque não foi respeitado os rituais, ultrapassou-se os rituais, ok? Então, avançando. Os exemplos de rituais, nós já falamos, certo? As teorias sobre o mito. Então, teoria aqui no sentido de você ver as formas de visualizar. Deixa eu só voltar aqui com vocês para vocês entenderem. A palavra teoria, se a gente for pegar assim, na etimologia, quer dizer ver. Ver. Então, dependendo do que você usa, você vai ver o objeto diferente. Então, assim, vários pesquisadores se debruçaram sobre a questão dos mitos em diferentes sociedades. Então, tem pessoas que só estudaram aquele mito daquela sociedade, tem outros pesquisadores que estudaram mitos em diferentes sociedades e fizeram comparação entre os mitos. Então, assim, de olho na tela, veja, entre os pesquisadores, tem outros também, aqui a gente colocou apenas algum, tem antropólogo como Mayakovsky, Levi Strauss, tem filósofos como Roland Barthes, tem filósofos como Michel Foucault, tem psicanalistas como Freud e Jung, tem historiadores como Eliade. Então, cada pessoa, cada pesquisador que se debruçava sobre o mito, ele trazia para a gente respostas para compreender melhor o mito. Então, assim, você tem hoje respostas sobre o mito no campo da psicanálise, você tem resposta, e aí você tem resposta no campo da história, você tem resposta no campo da antropologia, então tem diferentes maneiras. Qual que é a melhor, professor? Melhor é saber o mínimo de cada uma delas e não se ater apenas a uma e dizer isso aqui é a verdade é única. Não, conheça as formas de interpretação dos mitos, ok? Vamos lá. No que compete à função social e cultural. Alguns teóricos explicam o mito pela função que ele desempenha no cotidiano das tribos e comunidades, sendo responsável por garantir a tradição e a sobrevivência do grupo. São exemplos aí. A origem da agricultura. Então, no mito indígena tupi, a mandioca nasce do túmulo de uma criança chamada Mandi, daí o nome mandioca. No mito grego, Perséfone simboliza o trigo, que morre e renasce. Tá vendo como é que tem uma função social, uma função cultural, ou seja, de manter a cultura da própria sociedade, a fertilidade das mulheres. Para os Arunta, os espíritos dos mortos esperam para renascer no ventre das mulheres. O caráter mágico das danças e desenhos. Aquelas pinturas que ficavam nas cavernas. Então, assim, há interpretações hoje do que elas serviam. Então, uma das possíveis interpretações é que as pinturas nas cavernas podem ter sido criadas com a intenção de garantir o sucesso das caçadas. No campo da psicanálise, e aí tem tanto Jung quanto Freud, que são dois grandes psicanalistas. Então, o Freud e Jung enfatizam o caráter existencial e consciente do mito. Mesmo que você não tenha consciência do mito, mas ele está ali, moldando seu comportamento, até os dias atuais. Você pode pegar aí o complexo de Édipo. Então, eles consideram o mito como um revelador dos desejos, das fantasias, dos conflitos mais profundos do ser humano. Então, às vezes você, como dizia Freud, você sonha, e esse sonho que você tem, não é que esse sonho ele expressa
algo que vai acontecer de bom ou de ruim na concepção freudiana, mas ele expressa seus desejos, seus anseios, que pode ser também vinculado a conotações sexuais, a seus desejos proibidos. Sei lá, você sonha que você e seu cunhado ou cunhada estão numa praia, só vocês dois. Então, quer dizer, o que está aí subconsciente é a questão da traição, mesmo que vocês estão lá de roupa, numa praia, etc, etc. Então, são desejos, muitas vezes, que são inibidos por você e que nos sonhos eles vêm à tona. Então, assim, ele traz o exemplo aqui, a autora, né, a Aranha e Martins, o exemplo do mito de Édipo, onde você tem aí amor e ódio consciente entre os familiares. E o Jung, ele vai trazer a concepção de inconsciente coletivo, que é aquilo que se apresenta em uma determinada sociedade. Então, são elementos comuns encontrados em mitos de diferentes culturas e épocas. Então, às vezes, como eu falei anteriormente, a questão do herói, ele está presente. Você pega aí o Superman, você pega Hércules. Então, a questão do herói, mesmo sendo de sociedades diferentes, você vê que o herói ele cumpre um papel fundamental no processo de construção mitológica. Certo? No campo aí a gente tem aí, falamos aí da questão antropológica, a questão psicanalítica, vamos entrar na questão da antropologia estrutural. Então, assim, Levi Strauss, que é um antropólogo estruturalista, interpreta o mito buscando a estrutura básica que conecta mitos de diferentes culturas. Então, o que conecta um mito da sociedade indígena com a sociedade contemporânea? E aí ele defende que a estrutura do mito é mais importante do que os elementos isolados. Então, em vez de você estudar, como fez o Freud, o Édipo, dentro da sociedade, trazê-la para cá, não, ele quer saber qual a estrutura desses mitos. E se você tem uma estrutura, como é que esse mito ele também aparece em outras sociedades. Então, quais são os principais conceitos do Strauss? Ele vai dizer que o mito reflete uma estrutura lógico-formal. Então, dentro daquela sociedade, existe uma estrutura, uma lógica, uma forma desses mitos se apresentarem, e que, por conta disso, eles acabam expressando relações que são universais. E aí ele cita a questão da proibição do incesto, que ele vai dizer que dentro de diferentes sociedades ele aparece como uma estrutura lógica, ou seja, racional, que acaba também formatando aquela sociedade, dando uma forma para ela. Enfim, então essa é a concepção de Strauss, ok? E aí, vamos entrar na religião e a cultura grega. Então aqui a gente tem a questão a religião e a cultura grega, onde vai dizer o seguinte: os deuses gregos, a civilização grega, foram marcadas por uma religião politeísta, ou seja, poli quer dizer vários. Então você tem vários deuses, diferente de religiões como vai acontecer no judaísmo, que você tem um deus que é monogâmico, que não é politeísta. Esse deus do judaísmo, ele é um deus mono, que quer dizer um. Poli quer dizer vários. Então, no judaísmo você tem um único Deus, no cristianismo você tem um único Deus, no islamismo você tem um único Deus. E aí você tem diferentes formas de interpretação dessas religiões que trazem em si apenas uma única divindade. No caso das religiões na Grécia Antiga, você tem vários deuses, e esses deuses eles são imortais, que mesmo tendo esse poder da imortalidade, se comportam como seres humanos. Então, os deuses gregos, eles são deuses que traem, eles são deuses que sentem ira, eles são deuses que sentem raiva, eles são deuses... Na verdade, há interpretações de que
os deuses gregos nada mais expressavam do que os próprios sentimentos dos seres humanos. Então, eles colocariam nos deuses, eles projetariam nos deuses aquilo que eles mesmos sentem e são. São interpretações, tá? Mas há outras, como eu mostrei para vocês lá atrás, de outros pensadores. De olho na tela aqui novamente, tá? Então, vamos lá. Quais são as principais características dessa sociedade politeísta? Você tem sociedades que são monoteístas, já falei para vocês, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo. Você tem sociedades que são politeístas. Poli quer dizer vários deuses. Monoteísta quer dizer um único Deus. Mono, teísta, Deus. Então, um único Deus. Então, quais são as principais características de sociedades politeístas, como é o caso da sociedade grega? Então, assim, os deuses vivem no Olimpo, então eles têm um lugar lá que é sagrado, os deuses estão lá, e eles agem de forma benevolente, ou seja, beneficiando os seres humanos ou se vingando deles. E aí entra a questão de algo que as pessoas fizeram que foi ruim para a própria comunidade. Então, era muito comum entre os gregos acontecer algo de ruim, as pessoas dizem assim, nós desafiamos os deuses. Tem uma série na Netflix chamada Troia. Tem uma série na Netflix chamada Troia, e aí os deuses se reúnem, né? Os deuses se reúnem, e ora eles ficam a favor de um grupo, ora eles ficam a favor de outro grupo que estão guerreando na Guerra de Troia. E eles são temperamentais. Ora, eles fazem lá a sua forma de ira, ora eles são benevolentes, fazem benefício para que, às vezes, Esparta possa avançar no conflito, ou o contrário. Enfim, então, os deuses têm essas características. De olho na tela aqui. Essas características. Então, havia peregrinações a santuários, como é o caso de Delfo, e isso também ajudava. Lembrando que o oráculo de Delfos era um local em que você ia buscar respostas para aquilo que estava acontecendo, ok? Então, assim, a gente ainda tem mais conteúdo aqui para vocês, da mesma aula. Como nós combinamos de fazer a aula em 1 hora, eu vou parar por aqui e a gente retorna. Eu vou fazer essa aula só para informá-los de uma vez só. Só que como nós combinamos que eu ia dividir as aulas para ficar melhor para vocês assistirem, aí então nós vamos parar por aqui. Que seria aí 50 minutos, 1 hora, que é o tempo de... 50 minutos é o tempo de uma aula. Mas aí a gente colocou 1 hora porque a gente sabe que você pode ver meia hora e depois voltar com uma aula, fica gravada aí para vocês, tá bom? Então, um forte abraço e até daqui a pouco, com a parte 2.